atividade que a gente vai fazer, todos os freios nossos são antipânico, ou seja, se escapar a corda da mão por algum instante, ou um mal súbito, ou alguma coisa, vai destravar automaticamente. Quando a gente estiver em treinamento, fazendo isso dentro da empresa, né, a gente recomenda sempre que a pessoa caia de leve, né, para mostrar, não precisa soltar, né, é igual o carro, a gente não testa o airbag no nosso carro para ver se ele funciona, né. Então, aqui é a mesma situação, ou seja, a gente pede para que a pessoa deslize lateralmente, né, para que não afete o sistema. Ali está fazendo o sistema que é uma transposição, né, ou seja, ele precisa subir mais um pouco, ele coloca a fita um pouco mais acima, né, para facilitar essa ascensão. Ou seja, nós estamos falando só de técnica, pessoal, estamos falando só de nada de absurdo, nós estamos falando só de mudar a fita, né, com o mosquetão, e faz com que eu consiga aumentar ali 1 metro, 70 centímetros ali no mínimo, tá, ok? Ele ganhou mais um pouco de espaço, né, para subir onde está a mão dele ali, a transposição que ele fez. Percebe? Eu simplesmente solto o meu corpo, não preciso me jogar para ter efetividade do processo. O que eu preciso fazer é somente o quê? É tensionar o sistema. Eu preciso tracionar o sistema, né? E com essa tensão, aí a gente pegou uma pessoa, né, lá, e ele não está com o talabarte passado, e uma pessoa mesmo manuseou o freio, ou seja, com muita facilidade. Esse é o desacoplador, né? A mesma situação, né? Ele, para mostrar, né? Ele solta o corpo, e aí eu puxo literalmente ali e desacoplo, ou seja, não precisei subir, né? A proteção contra a queda vai ser sempre o trava-queda ou o talabarte Y, e aí eu consigo fazer, né, o resgate da pessoa propriamente. Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar, né? Mostrar para vocês que existe sempre solução para alguma coisa. Às vezes umas mais simples, outras nem tanto, porém é extremamente importante para que a pessoa saiba que trabalho é meio de vida e não meio de morte, né? Isso é extremamente importante. Eu tenho que voltar para minha casa de como eu fui, né? Com meus problemas, com meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, porém eu tenho que voltar íntegro. Então a gente gosta de falar que trabalho é meio de vida. Eu vou lá para fazer alguma coisa para minha família, para os meus amigos, né, para o meu bem-estar, né? Mas eu vou de manhã e eu quero voltar à tarde. Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Juarez, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Washington. Agradecemos muito, né, a participação e o apoio da Leal a esse evento. Nós vamos fazer uma pequena inversão aqui na nossa ordem de falas, chamando agora a palestra, até para poder fazer o link aqui com a apresentação do Washington, aspectos de resgate dos eventos de queda ou restrição de queda. Quem apresenta é o Marcelo Vazolia, diretor da Vertical Pro. Vamos lá, Marcelo? Tudo bem? Está na caixa? Ah, tá. Passador. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês e para poder trocar essa figurinha aqui na parte da tarde, né? Falar um pouco sobre uma atividade que a gente já executa na empresa há 27 anos. A Vertical é uma empresa de treinamentos, de trabalhos e resgate em altura e espaço confinado, e a gente já trabalha com isso há 27 anos. Há 27 anos atrás, a situação era muito diferente do que é hoje. A gente começou a trabalhar com equipamento esportivo, equipamento de alpinismo,
E, aos poucos, foram chegando equipamentos importados, a indústria nacional começou a fabricar alguns equipamentos, e hoje a gente tem, pode-se dizer que a gente tem excelência no tipo de equipamento e nos procedimentos hoje que nós temos para o resgate propriamente dito aqui no Brasil. Tá? Mas houve uma história aí. Então, o que eu queria agradecer, né, aos coordenadores do simpósio por terem me convidado, ao colega Gianfranco aí pela indicação, né, e dizer que, assim, quando eu recebi esse tema para poder desenvolver aspectos do resgate nos eventos de queda ou restrição contra quedas em ambiente vertical, começou a vir um monte de ideia na minha cabeça, né? Na realidade, assim, isso envolve um espectro de conhecimento muito grande. Mas antes de começar a falar um pouco sobre isso, eu queria só resgatar um pouco do histórico do resgate em altura aqui no Brasil, né? Mostrar umas imagens, como essa aqui, por exemplo, que foi uma pintura de um artista plástico de 1884, onde mostra, já nessa época, uma intenção de um resgate usando, de certa forma, equipamentos usados hoje em dia. Isso aqui é uma tirolesa montada com polia e uma corda guia. 1884, esse artista plástico pintou essa tela. Essa imagem foi descoberta pelo colega Elton ali, né, da Acesso, e eu achei muito, muito interessante, porque nessa época já existiam procedimentos de resgate, ainda que não fossem tão elaborados quanto os de hoje em dia, já existia uma intenção, né? Aí nós temos uma foto aqui clássica, né, tirada em 1932, a despeito do que possam achar, essa foto é real, tá? Tem muita gente que, não, isso é fake, mas é real essa foto. Existe um arquivo com várias fotos com essas mesmas pessoas tocando gaita, comendo marmita. Então, existe uma série de fotos onde esses caras tiraram. E cadê o EPI? Aí eu pergunto para você, cadê o EPI desses caras? Agora, se eles não tinham EPI nessa época, que dirá equipamento e procedimento de resgate, né? Era tudo feito meio que na raça, né? Então, eu achei interessante colocar essa foto, que é bem clássica, né? E também achei uma outra imagem da década de 20, do século passado, de uma senhora sendo resgatada na montanha por um grupo de pessoas ali. Isso é uma gravura de 1920. Então, assim, os procedimentos de resgate em altura já existiam, mas não existia a excelência como existe hoje, a preocupação, equipamentos mais qualificados. Então, as pessoas faziam o resgate na raça. Às vezes, a gente tem história de resgates em montanha, onde a equipe inteira morreu para salvar um, tipo, 10 pessoas tentando salvar uma pessoa, foi todo mundo embora, né? Porque a intenção era boa, mas não tinha técnica e nem o procedimento e nem o equipamento adequado. Então, quando começou aqui no Brasil essa história da obrigatoriedade do resgate em altura? Então, vamos tentar resgatar um pouco isso. A primeira intenção de uma norma regulamentadora foi em 2004, a NR10. Antes disso, a gente já se preocupava, porque, como eu falei, a gente já trabalha há 27 anos, então as referências que a gente tinha para resgate eram de literaturas estrangeiras, do que os americanos faziam, do que os europeus faziam, mas assim, não existia uma norma regulamentadora que falava da importância do resgate dentro da sua situação de trabalho. Em 2004, nós tivemos a primeira norma, a NR10. Essa norma foi meio que o balizador para as demais, porque foi aí que começou. Estou certo ou estou errado, Jean? Foi nessa época, né, que começou a história do resgate aqui no Brasil. Esse conceito da obrigatoriedade de elaborar métodos de resgate se estendeu para as outras normas. Então, em 2006, foi discutido também procedimentos de resgate para a NR33, depois a 34 em 2011, né, para a indústria de construção e reparação e desmonte naval. Aí, em 2012, NR35, trabalho em altura. 2018, segurança e saúde em plataformas de petróleo. Agora, vocês podem imaginar, desde a NR10, em 2004, até hoje, a quantidade de cenários que foram estudados e possibilidades de se fazer resgate, porque, antigamente, quando a gente fazia resgate, era um padrão para tudo, né? Quando nós começamos a fazer o resgate,
isso nos idos de 93, 94, a gente usava o mesmo procedimento para tudo e a gente achava que estava certo. Porque a gente não pensava em cenários diferentes. Agora, imagine uma plataforma como essa, a quantidade de cenários que você tem, a quantidade de procedimentos diferentes para tipos de resgates diferentes e todos em altura. Então, assim, hoje foi muito individualizada essa questão do resgate para cada situação específica. Não dá para falar que uma técnica usada num resgate andaime vai servir para um resgate em torre de transmissão, e nem para um poste. São situações diferentes. Como o colega mesmo mostrou um resgate num poste, eu não vou usar aquela técnica numa torre, não vai dar certo, né? Então, essa questão do resgate hoje já virou um assunto comum entre o pessoal da área de segurança do trabalho, os gestores de segurança, pessoal de manutenção, hoje é obrigatório, né? Assim, as normas regulamentadoras, elas começaram a falar da importância de se ter uma norma. No entanto, ninguém falava ainda em como se fazer esse resgate. Então, existia uma lacuna muito grande e só os especialistas é que acabavam sendo chamados para poder desenvolver as técnicas de resgate para os determinados cenários. Então, a partir de 2007, começou a discussão da 15475, que é a norma de acesso por corda, qualificação e certificação de pessoas. Esse foi o marco para se mostrar como deveriam ser feitos os resgates, do 2007. Tá? A partir de 2004 foi obrigatório, mas ninguém sabia como fazer. 2007 começou-se a se discutir como fazer esse resgate, e aí foram as normas de acesso por cordas pioneiras nesse segmento, né, de como explicar a metodologia do resgate. Então, nós temos duas normas de referência, depois, em 2008, foi a 15.595, acesso por corda e procedimento para aplicação do método, né? E hoje a gente tem essas duas normas sendo revisadas a cada 4 anos, no sentido da gente estar melhorando cada vez mais. Isso aqui é uma foto que demonstra uma técnica de resgate em acesso por corda, uma técnica simples de resgate em acesso por corda. A gente também usou, principalmente numa época em que não existiam normas aqui no Brasil, nem a NR10, a 1006, a 1670 e a 1983 da National Fire Protection Association, que é a NFPA. Eu, particularmente, gosto dessas referências, até hoje eu uso essas referências, e a 350 também, que é a norma de espaço confinado de resgate. Então, esses procedimentos é o que a gente ensinou desde de que eu comecei a utilizar, desde 2003, 2004, que a gente começou a utilizar o referencial NFPA aqui no Brasil, né? Então, são técnicas oriundas das normas NFPA. Não que a NFPA dê treinamento para isso, mas ela estabelece alguns critérios, e esses critérios, que eu vou falar um pouco, eles são utilizados nessas manobras, né? Atualmente, a gente tem uma norma que em 2011 agora, se não me engano, ela vai para consulta pública, né? Que é a norma de resgate em altura e espaço confinado, da Comissão de Estudo Especial de Qualificação e Certificação de Profissional de Resgate. Corda em altura e espaço confinado. Então, a partir do final desse ano, ou talvez do começo do ano que vem, nós tenhamos uma norma nacional de resgate em altura e espaço confinado. Tá? Então, isso vai ser um marco também, porque se nós não tínhamos normas específicas de resgate, agora nós vamos ter. Esperar que essa norma seja perfeita é ingenuidade, mas, assim, o ótimo, às vezes, é inimigo do bom, né? Então, a gente tem que ter, pelo menos, uma norma de referência para poder utilizar. E se, por um acaso, nós tivermos alguma coisa a acrescentar nessa norma, que seja para acrescentar para que os procedimentos fiquem cada vez melhores e não piorar, né? Então, isso é importante, mas ainda está em discussão, essa norma ainda não saiu, tá? Então, algumas fotos mais de resgate, né? Agora, por que nós precisamos ter um bom plano de resgate para trabalhar em altura? Desculpa. Por que nós precisamos ter um bom plano de resgate para o trabalho em altura? Então, aqui nós temos algumas respostas. Essas respostas não são definitivas, talvez a gente tenha mais, né? Mas são algumas respostas, pelo menos as mais óbvias. Então, possíveis respostas.
Atender um plano de emergência pré-estabelecido pela empresa seria um. Atender um requisito estabelecido pela seguradora do estabelecimento seria um outro. Aqui no Brasil, até onde eu sei, as seguradoras elas não dão desconto pelo fato da empresa ter uma equipe de emergência treinada e equipamentos adequados para o resgate. Eu nunca ouvi essa história aqui. Nos Estados Unidos isso é comum, né? Porque eu fui fazer alguns cursos lá e todas as vezes que eu fui fazer cursos, eu perguntava para os caras, por que você está aqui? Porque eu sou da brigada de emergência e a empresa vai diminuir o custo do seguro quando ela provê treinamento para a gente e compra os equipamentos para o resgate. Aqui eu não tenho conhecimento desse tipo de situação, da diminuição do seguro empresarial. Uma outra possibilidade seria minimizar o tempo de resposta à emergência. Essa é bastante óbvia para quem é da brigada de emergência, né? Minimizar os efeitos da síndrome da suspensão inerte. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eu acredito que já deva ter sido falado aqui, mas a síndrome da suspensão inerte é assim, você tem que tirar uma pessoa pendurada inconsciente, no máximo em 10 minutos daquela situação e descer essa pessoa. E descer de forma adequada, porque se você descer de forma inadequada, você pode comprometer a circulação dela e, inclusive, ela vira óbito. Mas é uma situação também, né? Possível resposta. Uma outra, agilizar os primeiros socorros. Depois, padronizar os procedimentos de resgate com a equipe, porque é importante que a equipe, ao olhar todo o sistema, consiga identificar o que o colega fez. A pior coisa, e que pode comprometer uma operação de resgate, é quando você treinou junto com o colega vai lá e inventa uma coisa diferente. Não, eu aprendi um nó esse final de semana, eu vou fazer um nó diferente aqui. Aí o colega que vai olhar lá não está conseguindo identificar. E ao invés de cancelar, parar tudo, ele chega, não, mas o fulano sabe o que está fazendo. Aí é o primeiro passo para um acidente dentro da situação de resgate, né? E por último, salvar vidas, né? Quando eu fiz essa palestra eu fiz para o meu pessoal lá do grupo de espeleologia, de exploração em caverna, do qual eu faço parte, e aí eles falaram, mas salvar vida tem que estar em primeiro. Por que salvar a vida está em último? Porque é uma consequência de um trabalho bem feito, na minha opinião. Você pode ter a intenção de salvar vidas, mas se você não fizer um trabalho bem feito, você vai, além de não conseguir salvar uma vida, você vai pôr a sua em risco. Então, é uma escala de hierarquia de prioridades, né? Essas são as possíveis respostas, mas talvez não sejam as únicas. Quais os quesitos a serem levados em consideração para uma montagem de um plano de resgate em altura? Então, hoje, na empresa, quando a gente é chamado para algum trabalho, por sermos uma empresa de treinamento e com plantonistas de resgate, a gente acaba entrando com essa documentação, é uma obrigatoriedade, e quando a empresa não pede, a gente faz do mesmo jeito, né? Tem muita empresa que não sabe nem o que é isso, plano de resgate. Aliás, a maioria, né? A não ser as empresas grandes, multinacionais, já vem com uma cultura de fora, as nacionais, pequenas, muitas vezes não sabem o que é isso, que é um plano de resgate. É você pensar num trabalho em altura e num trabalho em espaço confinado, e como eu vou agir numa eventual emergência que aconteça nesse ambiente, né? Isso hoje é previsto na norma, né? Na 35, eu tenho que ter um plano de emergência, um plano de resgate pensado para situações específicas. Então, quais os quesitos a serem levados em consideração? Primeiro, a natureza da atividade. Ela pode ser profissional ou pode ser esportiva ou de lazer. E tanto profissional quanto esportiva ou de lazer, quem está operando a atividade esportiva ou de lazer também é um profissional. Então, ele tem que estar adequado a isso, né? Por exemplo, isso aqui é uma atividade profissional, é um trabalho que nós fizemos no obelisco de Ibirapuera. Então, é um trabalho de acesso por corda, onde eu tenho um profissional aqui com 2 cordas, corda de segurança, corda de trabalho. Mas eu tenho também uma atividade feita em caverna, né? Então, isso é uma descida de abismo em caverna. Descida de abismo em caverna, ela pode ser uma atividade esportiva, e a atividade esportiva ninguém usa 2 cordas, não adianta vir com esse discurso que ninguém vai usar, nem países de primeiro mundo usam, e nós não vamos utilizar também. Só que, se essa atividade ela for feita por uma empresa, uma Vale, que trabalha com mineração, uma empresa de mineração, ele tem sim que usar 2 cordas. Nós tivemos várias discussões sobre isso, e ainda é uma coisa que não foi fechada. Até conversei com o Gianfranco, né? E não foi fechada. Mas trabalho profissional em caverna
na minha opinião, tem que ser feito com 2 cordas. Esse é um abismo na França, onde faz-se a descida, normalmente, esportivamente. Então, você está descendo com uma corda só. Mas, mesmo nessa condição, nós treinamos arduamente o resgate numa corda só. Tá? Aí vocês podem falar, mas que absurdo, que loucura. Vocês já viram um alpinista escalar com 2 cordas? Até tem, mas é 2 cordas juntas, né? Então, não tem 2 cordas, tipo uma de segurança e uma de trabalho. E na espeleologia também não tem. Então, por exemplo, para eu elaborar um planejamento, uma análise de risco, eu tenho que ter, primeiro, bons pontos de ancoragem. Esses pontos têm que ser fortes o suficiente. Eu tenho que ter uma certeza de que eu tenho bons pontos de ancoragem. Então, eu posso fazer uma primeira avaliação qualitativa. Então, aquela avaliação qualitativa é a visual, é a que eu vou olhar, verificar, me parece bom, só que talvez não seja o suficiente, então eu tenho que fazer uma quantitativa. E aí eu utilizo um dinamômetro hidráulico, né, como esse cara aqui, né, fazer um testezinho de arrancamento e tal, e muitas vezes, na maior parte das vezes, documentado, mesmo fazendo o teste, documentado com laudo, projeto, memória de cálculo, da instalação de um ponto de ancoragem. É importante isso, para validar, principalmente para o profissional. Na área esportiva, eu não tenho como levar esse equipamento, mas na área profissional, eu preciso necessariamente hoje fazer teste e emitir laudo sobre esses equipamentos. E aqui um exemplo de um olhar de ancoragem, né? Daí um segundo ponto importante dentro da análise de risco foram feitos treinamentos adequados para a minha equipe? A minha equipe foi treinada de forma correta para utilizar os equipamentos de forma correta? Aí entra o fator humano, né? O fator humano é que vai determinar se a pessoa vai conseguir fazer um resgate numa subestação de transmissão como essa e vai fazer a coisa certa. E não vai entrar num risco de fazer um resgate, né? Ou fazer toda essa parafernália aqui, saber embalar uma vítima numa maca, fazer o fechamento das fitas, usar uma corda de segurança com absorvedor de choque, corda de trabalho com sistema de segurança, de redundância. Então, tudo isso aqui é treinamento. E a equipe tem que treinar junta. Porque se não treinar junta, se eu fizer o curso num lugar, e o outro fulano fez no outro lugar, não vai ter padrão. Para que a equipe funcione, tem que ter padrão. E para ter padrão, tem que treinar junto. Tem que treinar a mesma técnica. Tá? Os requisitos mínimos hoje para um treinamento de resgate à altura, isso daqui é importante, porque tem gente que não se atenta a esses detalhes, né? Primeiro é a gestão do resgate. Eu tenho que saber como fazer a gestão do resgate. Desde o primeiro acionamento, a partir do momento da emergência, para quem eu devo ligar? Qual é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer para acionar a emergência? Né? Então, a gestão, ela vai desde da primeira chamada à emergência até o final, até a finalização, onde vítima e toda a equipe de resgate vai estar embaixo. Tá? Então, a gestão é muito importante. Segundo, ancoragens, já falei, mas é importante reforçar. Ancoragem mal feita, você não tem resgate alto, você não tem nada, pode vir tudo para baixo. Tá? Confecção de nós em cordas e fitas. Hoje nós temos sistemas de pré-engenharia onde você já elimina essa parte, de nós e fitas. Mas, na minha opinião, brigada de emergência especializada em resgate em altura tem que aprender a fazer nó. Tem que saber fazer nó, tem que saber fazer nó em cordas e fitas de ancoragem, né? Montagens e operação de sistemas de vantagem mecânica com polias. É extremamente importante isso também. Porque muitas vezes o sistema de pré-engenharia ele já vem pronto. Você sabe que funciona, você sabe que ali você tem uma vantagem mecânica que vai reduzir o peso da carga da pessoa que você está puxando, mas você não sabe o que está acontecendo. Você olha aquele sistema, você fala, funciona, é legal, mas você não sabe se é um 2:1, se está dividindo o peso em 2, 3, 4, 5. Né? Então, num treinamento, para uma brigada de emergência, por exemplo, você tem que ter essa informação. Se for um sistema de pré-engenharia, talvez você não precise, porque já vem pronto, mas, na minha opinião, tem que entender um pouco do que está acontecendo ali, sabe? Operar sistemas de descidas e subidas de resgatistas e macas. Como você vai fazer uma descida de uma pessoa que está em perigo, né? Como o companheiro da Leal ali mostrou, você tem que saber fazer uma descida, operar um freio de descensor, para saber como fazer a descida dessa vítima, né? E às vezes até de algum resgatista, maca, tem que aprender a operar o sistema de descida. Operar sistema de pré-engenharia para resgate em altura. Hoje fala-se muito nesses sistemas prontos, nos kits, né? Prontos de pré-engenharia. São fantásticos.
Só que, assim, você tem que fazer treinamento também para utilizar esses sistemas. Não é porque ele é mais facinho de utilizar que você não tem que ter treinamento. Tem sim. Porque mesmo esses equipamentos têm limitações. Até onde eu posso ir com esse equipamento? Até o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer com ele. Né? Saber as limitações. Montagem e operação de tirolesas, que são as linhas elevadas, quando forem necessárias. Né? Aquela primeira foto que eu mostrei de 1800 e bolinha lá, foi montado um sistema de tirolesa. Né? Hoje em dia, usa-se bastante isso. Tá? Na área industrial, principalmente para você mandar uma maca do topo de uma torre de 20, 30 metros para baixo mais rapidamente, né? Uma tirolesa guiada. Então, você tem sistemas. Né? E é ensinado nos cursos de acesso por corda. Né? Ser capaz de ascender e descender por uma corda fixa, quando você for da área de acesso por corda, né? Adequadamente ancorado, utilizando corda de trabalho e corda de segurança. Então, são alguns, talvez, num curso mais minimalista de resgate, usando um sistema de pré-engenharia, você não precise utilizar tudo isso. Mas é bom você ter isso como norte, tá? Para você poder se guiar, desses itens eu tenho que usar, por exemplo, gestão, porque mesmo o sistema de pré-engenharia, eu tenho que usar gestão, tenho que saber avaliar minhas ancoragens, né? Tenho que saber operar um sistema de pré-engenharia, e tenho que ser capaz de descer uma vítima, um resgatista. Né? Então, são os requisitos mínimos, e isso daqui é basicamente o que a 1006, a NFPA 1006 estabelece como critério mínimo para um curso de resgate. Tá? Opa, aí pulei aqui um. E o último item aqui, desenvolver habilidades para o trabalho em equipe. Pode parecer uma redundância que eu estou falando aqui, mas não existe coisa pior do que você ter uma equipe de resgate que não se comunica adequadamente, ou coloca alguns inimigos para trabalhar numa equipe de resgate para você ver o que você vai ter. Você não vai ter uma equipe coesa, né? Pessoas que se desentendem a todo momento. Nos treinamentos, a gente já teve casos assim, de dar treinamento e, de repente, no treinamento, começar a rolar uma briga, né? Porque o fulano estava falando num tom um pouco mais alto que o outro deveria fazer, o outro, mas você não é meu chefe? Aí não acontece nada, né? Então, é importante que as pessoas saibam, da equipe que está sendo treinada, que elas saibam aceitar ordens, porque, eventualmente, num treinamento, você vai dar ordem para o seu chefe, se ele estiver na equipe e você tiver mais conhecimento, e ele tem que aceitar isso. É uma hierarquia, né? Até no bombeiro militar é assim. Né? Bombeiro militar, muitas vezes um sargento está dando ordem para o capitão, ele tem mais conhecimento. Então, essa hierarquia tem que ser respeitada. Tá? Bom, depois eu tenho que me perguntar se eu possuo equipamentos adequados para o resgate. Se eu for trabalhar com equipes de resgate, com maca, talvez eu tenha que ter uma quantidade de equipamentos como essa foto aqui. Né? Aí eu tenho outros equipamentos, que são macas, maca cesto, maca envelope, imobilizadores de coluna. Né? Aqui a gente tem um imobilizador conhecido e aqui tem um imobilizador de resgate vertical que tem a mesma função, né, imobilizar a coluna, é um CAD para imobilização para vertical. Tripés de resgate que são usados em espaço confinado, enfim, você tem que ter os equipamentos adequados. Né? E aí os equipamentos de pré-engenharia que já vêm montados, são os kits. Né? Esses kits também pressupõem treinamento, também pressupõem o conhecimento da gestão e como fazer a descensão daquela vítima no resgate, né, que está precisando descer, né, numa eventual queda. Outra coisa importante, comunicação. Se a gente não tem comunicação no resgate, a gente não tem nada. Nada. Né? Não sai nada, não acontece nada. Você vai ter confusão. Então, sistema de comunicação, eu posso ter um sistema tão complexo quanto esse, usado em espaços confinados, ou simplesmente um rádio, né? E se eu não tiver nenhum dos dois, que eu tenha sinais, que eu tenha uma linguagem de sinais estabelecida. Aqui eu estou fazendo um jabá para um colega, aqui o Eduardo José Slomp, que escreveu esse livro, que é uma das principais literaturas da área de resgate vertical que a gente tem aqui no Brasil. Né? Ele fez uma concessão para usar essa imagem. São imagens básicas para você se comunicar numa situação de resgate. Tá? Aí tem uma outra questão importante aqui, que é você entender um pouco sobre
o que é uma equipe de resgate? A equipe de resgate, você tem que ter uma corrente forte. Se você tiver um elo fraco, a eficiência da sua equipe vai ser tão forte quanto o elo mais fraco. Então, essa equipe de resgate, se você percebe que tem um elo fraco, essa pessoa ela tem que treinar, tem que buscar se aprimorar nos conhecimentos, nas deficiências que ela tem, para que ela se torne um elo forte da corrente, para que você não tenha uma situação como essa, né? Essa imagem eu achei fantástica, porque ela mostra muito o que é o resgate. A sua equipe de resgate é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Sendo assim, eu vou complementar a informação que o Gustavo passou aqui sobre fator de segurança, porque o que é fator de segurança? Muita gente usa os engenheiros mesmo usam fator de segurança na engenharia, né? Mas só que o pessoal da área de resgate, o pessoal da área de trabalho em altura, muitas vezes não consegue entender como isso se aplica dentro de um sistema montado de resgate, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. Aqui nós temos uma fita de ancoragem. Todos devem conhecer uma fita de ancoragem. Essa fita de ancoragem, ela tem 22 kN, 2.200 quilos. Se eu for considerar o peso de uma pessoa 100 quilos, como foi falado na palestra anterior do Gustavo, 2.200 quilos dividido por 100, o meu fator de segurança aqui é 22. Está claro isso para todo mundo? E se eu tiver um sistema montado como esse aqui? Como que você consegue entender o que é um fator de segurança num sistema? Então, prestem bastante atenção aqui. Não vai dar para repetir muito não, tá? A gente está com tempo meio curto aqui. Mas olha só, eu tenho uma fita, eu tenho uma ancoragem, tenho um mosquetão, uma polia, força da carga, a carga aqui é 200 quilos, 2 kN, a força aplicada para puxar essa carga, mais 2 kN, corda, descensor, mosquetão, fita, mosquetão, nó. Lá em cima, se eu for considerar a fita 18 kN, na medida em que eu dobro essa fita, eu dobro a resistência dela para 36 kN. 36 kN com a força aplicada da carga e da força aplicada para subir essa carga, eu tenho 4 kN. Então, 36 kN dividido por 4, meu fator de segurança dessa fita é 9. Mas eu tenho um nó. O nó, ele me tira 45% da resistência da fita. Então, os meus 36 kN não vão ser mais 36, vão ser 20. E eu vou continuar dividindo por 4. 20 dividido por 4, meu fator de segurança aqui diminuiu para 5. De 9 foi para 5 só por conta do nó. Aí eu tenho um mosquetão. Mosquetão, 26 kN. Dividido por 4 também, meu fator de segurança 7. Eu tenho a polia. Polias de resgate hoje são comuns, elas terem a resistência de 36 kN. Dividido por 4 também, fator de segurança 9. Agora, eu vou calcular o fator de segurança de um lado da corda. Então, não vai ser mais 4 kN, é 2. Então, o fator de segurança de uma corda de 30 kN com a força de 2 kN, meu fator de segurança é 15. Aqui, peço que desprezem esse atrito da borda, tá? Porque aqui também entraria no cálculo, mas desprezem. Aqui continuo tendo fator de segurança 15. Aqui eu tenho um nó. Quando eu faço um nó numa corda, eu tenho perda de 33%. Então, uma corda de 30 kN vai para 20 kN. 20 kN dividido por 2, fator de segurança 10. Mosquetão. Meu mosquetão aqui, resistência de 30 kN, é um mosquetão de aço, forte, dividido por 2. Opa! Nossa, espera aí. Vixe. Dividido por 2, fator de segurança 15. Descensor, equipamento descensor, 23 kN. Fator de segurança dividido por 2 dá 10, porque aqui eu estou do outro lado da corda. Mosquetão, 26 kN a resistência dele, dividido por 2, fator de segurança 13. Fita igual a essa de cima. Resistência 36 kN, está dobrada em 2, então eu duplico a resistência dela. Dividido por 2, porque é um lado da corda, fator de segurança 18. Mas aí eu tenho um nó, que me tira também em 45% a resistência da fita. Então,
de 20 kN vai para 18 kN, o meu fator de segurança aqui é 10. Aí eu pergunto para vocês, eu analisei todo o meu sistema de resgate de forma sistemática. Então, qual é o elo mais fraco da minha corrente? Imaginando que isso aqui é uma corrente. Hã? Qual é o fator de segurança mais baixo que eu tenho aqui? 5. Então, o meu fator de segurança aqui é 5. De que adianta eu ter mosquetão, corda de 30 kN, mosquetão, polia de 36 kN, se eu faço um nó na fita e faço com que todo o meu sistema, super robusto, tenha um fator de segurança tão baixo? Entenderam a lógica aqui? Já tinham visto isso alguma vez? Um cálculo sistemático de fator de segurança? Isso é uma coisa interessante. Eu pensei em sistematizar esse conhecimento para que as pessoas, ao montar o seu sistema de resgate, mesmo que seja com sistema de pré-engenharia, possam entender sistematicamente as forças envolvidas, e tem que ter o conhecimento da resistência desses materiais, para você fazer o cálculo do fator de segurança de tudo isso. Tá? Então, essa é uma informação nova, né, que eu nunca vi ninguém explicando, e eu achei importante passar para vocês. Então, meu fator de segurança é 5. Sistemas de redundância. Quando eu falo em sistema de redundância, eu estou usando 2 cordas, conexão dupla na vítima, ancoragem duplicada. E até onde eu devo aplicar a redundância no meu sistema de backup? Algumas pessoas exageram. Você pode demorar muito tempo para montar, se exagerar e dificultar o tempo de resposta à emergência. Na medida em que você padroniza, duplicar, mas não exagerar, você tem um tempo de resposta à emergência adequado. Então, isso é falando um pouco do sistema de redundância. O resgate é uma atividade de risco. Então, atitude segura no manuseio dos equipamentos e procedimentos. É recomendado que a gente faça as seguintes perguntas. São 3. 3 perguntas, sempre que eu for elaborar um plano de emergência de resgate em altura. Primeira coisa, falha no sistema. As ancoragens e os componentes do meu sistema de resgate são fortes o suficiente? Segunda pergunta, o treinamento é apropriado e as habilidades são atuais para o sistema que eu tenho para utilizar para o resgate? E, por último, falha na comunicação. Existe um plano de comunicação e os membros da equipe de resgate estão se comunicando adequadamente? Essas são as 3 palavras-chave para qualquer procedimento e plano de resgate. Tá? Aí vocês se perguntam, mas o resgate ele é feito com 2 cordas, né? Existem algumas exceções. Resgate com uma corda só. Quando não há um segundo resgatista. Se eu tenho 2 trabalhadores, isso é um fato, isso acontece, trabalhando no campo, fazendo manutenção em torres, no meio do mato, eu tenho 2 caras trabalhando, aí um se acidenta, como é que eu vou usar 2 cordas aí? Eu tenho que usar uma corda só, e tenho que fazer esse resgate, porque senão a pessoa vai morrer pendurada, vai entrar em síndrome de suspensão inerte. Na área do espelho resgate, a gente usa uma corda só. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu quase surtei, né? Uma corda só? Como? Mas eu vou mostrar por quê, algumas fotos para vocês. Numa situação de resgate, existem essas exceções. Mas o que acontece? Eu tenho que ter cordas melhores, mais robustas. A empresa nacional, eu acho que não tem, mas a indústria internacional de fabricação de corda já fabrica corda de resgate, padrão NFPA, com capa dupla. Justamente para poder suprir essas necessidades de ter que fazer o resgate com uma corda só. Cordas melhores e mais robustas. Pontos de ancoragem à prova de bomba. Esses têm que ser, indubitavelmente, resistentes para o resgate de uma corda só, porque você não tem backup. Né? Maior habilidade do resgatista. O resgatista que estiver fazendo o resgate, ele tem que ter treinado bastante para fazer isso. Porque não tem a segunda corda de resgate, a segunda corda de segurança. Se ele falhar, falhou mesmo. Né? Mas é uma situação. Eu tenho que fazer, eventualmente, o resgate com uma corda só. Cuidados com os pontos de atrito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais corriqueiro, e espelho resgate. O resgate em cavernas, quando a gente usa uma corda só,
a gente faz um bom gerenciamento de atrito. A corda não encosta em absolutamente nada. Nada. Ou tem alguém puxando ela de uma borda, ou tem um protetor de borda. Normalmente não se usa protetor de borda, principalmente para cordas que correm. Corda fixa usa, mas corda que corre não. Então, tem que ter cuidado com os pontos de atrito. Então, isso aqui é um simulado de resgate que nós fizemos no Parque Estadual do Alto Ribeira, o ano passado, no Abismo Ouro Grosso. Nós tiramos uma vítima de 170 metros, com 3 fracionamentos, 3 retomadas de estação. É um resgate que demorou 14 horas para tirar uma pessoa, uma vítima simulada, né, de lá de dentro. Então, por exemplo, essa é uma situação, a maca está subindo. Tem uma segunda corda aqui, mas essa é uma corda guia só para o resgatista subir junto. Não é uma corda de segurança. As fotos não estão muito boas, né? Mas dá para ter uma ideia da dimensão. É um resgate de 60 metros para tirar uma vítima de dentro de um abismo. E isso continua, vai embora, né? Depois de 27 anos trabalhando com resgate, eu acho que, na questão de altura, o resgate em caverna é o mais complicado que existe. Não tem nada mais complicado do que o resgate em caverna. E aí, por último, né, dentro dessas informações, checagem e dupla checagem de segurança antes de começar a manobra. O tempo que se leva para fazer uma verificação de segurança do sistema de resgate é tão pequeno e tão valioso para a segurança, porque não há desculpa para não fazer. Depois que você montou todo o sistema de resgate, faça uma rechecagem de tudo, antes de começar a operação. Tá? A chave para uma checagem de todo o sistema rapidamente é a padronização do procedimento. Porque se você verificar que existe alguma coisa fora do padrão, um nó mal feito, uma conexão mal feita, então você tem que parar tudo. Tá? Isso pode ser trabalho em altura? Pode. Um guia de montanha, ele é um profissional, ele vai trabalhar. Essa foto foi do vulcão Vila Rica, no Chile. Eu estava com a minha esposa há 5 anos atrás e subi esse vulcão. É gelo, a gente estava usando grampon. 1 ano depois, morreu um brasileiro e um mexicano nessa mesma montanha, nessa mesma trilha, porque fechou, uma neblina lascada, você não enxergava um palmo do nariz, e o guia não obrigou os clientes a usarem grampon na bota para poder subir uma montanha nevada. Eles não enxergaram onde eles pisaram, pisaram no gelo batido e caíram 500 metros para baixo. Inclusive, o rapaz que morreu, ele trabalhava na Petrobras. Algumas fotos de alguns treinamentos e trabalhos, de treinamentos para o pessoal da área elétrica, treinamento para a área de subestação, espaço confinado. Eu coloquei algumas fotinhos aleatórias aqui de treinamentos e trabalhos, né? Construção civil, acesso por corda, trabalho na ponte estaiada. Nós trabalhamos na construção da ponte estaiada e depois fomos colocar lampadinhas de Natal em um outro serviço lá também, né? Simulações de resgate com o pessoal da Polícia Civil em aeronaves, simulados de resgate em montanha também. Isso aqui é uma foto do Corpo de Socorro em Montanha do Cosmo, lá do Paraná, não sei se alguém conhece aqui. Eles fazem um trabalho muito bonito de resgate lá, de grupo voluntário. E essa é uma foto de um simulado de resgate do nosso grupo, GPME, que é um dos grupos mais antigos de exploração em caverna aqui do Brasil, do qual eu faço parte. E, anualmente, a gente faz simulados desse tipo. Porque se você não estiver preparado para tirar alguém que passou mal de lá, vai ser muito pior, né? E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de passar essas informações. Eu acho que eu não passei muito do tempo, né? E passei rapidamente, né? Naquele quadro lá do fator de segurança, talvez alguém tenha ficado com dúvida, mas daí depois passa um e-mail para mim, né? A gente tem site, tem canal de comunicação aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Marcelo.
gente vai agora ter a nossa última apresentação. Queria agradecer a todos os parceiros que tornaram essa iniciativa possível, todos os patrocinadores, a Vale, a Leal, a Plasmódia, a MSA, o Grupo Saúde e Vida, Golin, Civil Master, HG Drones, Vetor, Editora e Rotoblas, ao Seconce, que nos recebe. E informar também, lembrando que todas essas palestras a gente vai disponibilizar no nosso site, então, acho que até terça-feira já vai estar lá no trabalhevida.com.br. E aí também, quem ainda não pegou o certificado, está lá na recepção. E também queria agradecer ao pessoal que acompanha a gente ao vivo e também ao pessoal que está aí fazendo essa transmissão. Muito obrigado. Gia Franco. Boa tarde, quase boa noite. Prometo ser muito rápido, até vou pular algumas partes, mas eu estou, primeiro, muito feliz com esse evento, aprendi muita coisa, revi coisas interessantes, e eu achei muito, muito, muito interessante esse evento. Queria agradecer ao Juarez. O Juarez me pedia, me indica alguma pessoa interessante, um cara que sabe do assunto, tal. Eu ajudei, né? E estou muito feliz. E só lembrando, né, quando a gente fala de trabalho à altura, a gente fala da gestão para prevenir a queda. Então, o Jófilo, você falou da gestão da prevenção. Achei legal. E falando de gestão de prevenção, a gente tem que cumprir norma. E a norma fala, trabalhador à altura só pode ser autorizado. Eu tenho que fazer, o trabalho à altura tem que ser programado, planejado e executado com segurança. Eu preciso ter uma avaliação prévia, eu preciso ter análise de risco. Se eu tenho uma hierarquia das medidas de controle, eu não procuro evitar o trabalho à altura, então a gente viu hoje o uso do drone. Quando isso não for possível, eu uso a proteção. Quando não for possível, eu vou para a última barreira, e ela não pode falhar, que é o EPI. E a gente viu muitos trabalhos, muita gente falando sobre pontos de ancoragem, sistemas de ancoragem. E, por fim, se tudo isso que eu fiz, pensando em evitar o trabalho à altura e ainda acontecer algum problema, ainda eu tenho que ter um plano de resgate para evitar que o trabalhador se machuque. E eu vou mostrar aqui só uma coisa. Isso aqui é uma NAD. NAD é notificação de apresentação de documentos, que eu fiz uma notificação coletiva do setor de telecom. Um dos itens pedia exatamente as ações de resposta às emergências que envolvam o trabalho à altura deve constar no plano de emergência da empresa. Então, eu fiscalizei todas as empresas, as grandes empresas do setor de telecom e as suas subcontratadas. Aí eu pedi a documentação para uma empresa, e eu vou mostrar porque estava escrito no plano. Como o trabalhador de telecom trabalha de forma individual, que é errado, porque ele está no CEP, no setor elétrico de potência, a NR10 diz que esse trabalho não pode ser feito de forma individual, aí eu peguei um trecho da redação do plano de emergência de uma dessas empresas. Na ocorrência de acidentes de natureza grave, o funcionário acidentado deverá comunicar imediatamente ao seu supervisor. Então, primeiro item. E esse era o plano de emergência. Cadê o Marcelo Vazoller? Isso aí, ó. Aí, a segunda etapa. E, com o auxílio deste atendimento, estamos disponibilizando o acionamento através do telefone. A escada, no pé da escada, vai ter um número de telefone. E estava escrito lá. Informando ao atendente o local e estado de saúde do funcionário através de uma etiqueta, tal. Então, ele estava dizendo o seguinte: se a pessoa não conseguir telefonar, algum transeunte, por favor, ligue naquele telefone para solicitar um resgate. Esse é um plano de resgate. A gente viu uma aula agora do Marcelo Vazolla, e aí a gente vê isso aí no setor de telecomunicações, setor forte, grande, a gente acredita, tá bom? Então, você vê quando a gente fala qual que é o nível de maturidade da gestão de segurança das empresas. Tem empresas que estão na idade das pedras, quando a gente fala isso. E olha que legal. Os nossos colegas, principalmente o Alex, lá de Franca, ele fez uma notificação coletiva lá também, em Franca, e proibiu o uso de escada no meio do vão. Ele falou: aqui eu não quero escada no meio do vão. O que as empresas fizeram, então? Olha, criaram uma escada que ela não apoia na cordoalha. Se ela tiver homologada, se ela tiver com cálculo, é um sistema. É bem mais caro que uma escada comum. Mas o importante é que a norma e a fiscalização impulsionam as empresas, as pessoas, os profissionais a criarem soluções para resolver o problema do risco que o trabalhador está sofrendo. Outra coisa que eu fiz questão de colocar aqui, não fazia parte da minha apresentação, mas é colocar o seguinte: o item da NR35 especifica
que o talabarte, quando a gente fala em linha de vida vertical com trava-queda guiado, deslizante, o talabarte, exceto se especificado pelo fabricante, considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor. Então, o meu extensor, se ele não tem extensor, ele vai ter que estar acoplado diretamente ao trabalhador. Se ele tiver o extensor vai estar conectado ao trabalhador. Por que isso? Porque na construção civil a gente vê que isso é muito utilizado. As pessoas usam o talabarte conectado ao extensor. O que acontece se eu fizer isso? Quer dizer, todos os meus ensaios de produto do equipamento foram ensaiados com extensor e aquele trava-quedas. Quando eu faço isso, eu desconfiguro, eu crio esforços adicionais. Olha, é muito comum. Nas fiscalizações da construção civil, isso é a coisa mais normal. E lembrando, né, foi falado muitas vezes, na NBR 16480, ela fala o seguinte, seleção e uso de EPIs. O comprimento de conexão entre um trava-queda guiado e o cinturão do usuário não deve exceder o comprimento do extensor. E por que isso? Uma conexão mais longa aumenta a distância de queda livre. Então, os esforços são maiores e, inclusive, a força de retenção vai ser maior. Então, ela pode causar falha no sistema. E a norma estabelece que o máximo comprimento de um elemento de ligação, de um trava-queda guiado, é de 1 metro, mas dificilmente a gente vê com 1 metro. Os extensores têm 25, 30, 40 centímetros no máximo, porque senão eu vou criar esforços muito grandes. E o que acontece? Só linkando, hoje o Gustavo falou sobre cordas. Se eu tenho um esforço muito grande, eu posso criar um escorregamento da capa de proteção do meu cabo. O sistema pode não funcionar. Isso está escrito na NBR. Olha, ensaios revelam que usar extensor de comprimento excessivo em linha de vida vertical pode resultar em queda do usuário até o chão. Ou seja, o sistema não funciona e ele vai cair. Então, o que a gente tem que fazer? Na própria NBR 16480, ela fala, nós temos que usar trava-queda retrátil de pequeno porte, que seria uma solução. E existem alguns, só que eles são de fibra sintética. E na construção civil, o que acontece? Ele suja de argamassa e ele acaba entrando dentro da engrenagem do mecanismo e ele danifica o equipamento. Fabricantes de equipamento, criem um dispositivo de pequeno porte, talvez com cabo de aço, para evitar esse problema. Oportunidade de mercado de novo. Vocês vão ganhar dinheiro, vão vender o equipamento e a gente vai dar dando segurança para o trabalhador. Outra coisa que é um alerta que eu gostaria de fazer para vocês é com relação aos ensaios, que o Juan falou muito bem, que ele usa uma norma EN para fazer esses ensaios. Por exemplo, como é que eu faço no sistema de ancoragem? Chumbadores e sistemas de ancoragem devem ser ensaiados após a instalação, de acordo com a NBR 14827. Ou seja, eu tenho que fazer um teste de carga. E o que a gente tem visto aí? A norma não é clara com relação à força que eu tenho que fazer. Então, eu uso uma norma europeia, por exemplo, que ela limita a 1.000 quilos. Mas o que a gente vê na construção civil hoje? Culpa também, eu vou dizer, dos clientes. O cliente hoje está exigindo, eu quero que você ensaie todos os meus pontos de ancoragem, meus dispositivos de ancoragem, eu quero que vocês ensaiem ele, porque a norma NR18 fala em 1.500 kg-força, e eu quero que você ensaie com 1.500 kg-força. Isso é um absurdo, é que nem testar um fósforo acendendo ele dizendo funciona. Só que eu estou inutilizando o equipamento. O Gustavo comentou, uma força de, quando eu vou fazer uma extração dessa, quando eu ultrapasso o limite dele, eu posso estar criando um cone onde ele vai ter uma fratura no concreto. Então, eu estou inutilizando o equipamento. Então, por favor, olha aqui um resultado. Olha uma empresa se vangloriando que ela põe 18 kN na hora de fazer o ensaio do sistema. E o pior, quando ela fala que eu testo todos os equipamentos nesse sentido, hoje tem construtoras que exigem esse mesmo ensaio. Elas estão pedindo, estraguem meu dispositivo para que alguém caia quando for necessário. E lembrando, esse dispositivo de segurança, dispositivo de ancoragem da NR18, é só para a linha de vida do trabalhador. Ele não tem resistência para segurar um sistema ou sustentação de uma cadeirinha ou um balancinho. Então, esse é um alerta, né? Isso também foi falado por todos. Dispositivos de ancoragem devem atender a um dos seguintes requisitos: certificados, fabricado em conformidade ou projetado por PLH ou engenheiro. E a gente falou muito em ART. A ART é fundamental. É um documento que vai dar a condição de dizer que aquele profissional é qualificado e ele está de acordo com o critério da categoria lá da classe, lá do conselho de classe. Só que, hoje, quando eu vou pedir
para verificar se esse dispositivo de ancoragem, o sistema de ancoragem está adequado, eu peço o memorial de cálculo, eu peço o ensaio, se foi feito, evidência desse ensaio e a RT. O que acontece quando emito uma RT sem sentido, onde eu copiei alguma coisa ou sem problemas? Existe a Lei 5.194, que fala do exercício profissional, no caso engenheiro, que fala o seguinte: exercício irregular da profissão acarreta conforme o caso. Se eu só vendi uma RT sem saber se aquele sistema está ok, fora as responsabilidades civis e criminais que ele pode responder, no Conselho, ou no CREA e no CONFER, ele pode responder um processo administrativo, uma multa, advertência reservada, censura pública, suspensão de registro ou até cancelamento do registro. Agora, um problema, eu falo, por que alguém compra uma droga dessa? Porque alguém vende. Mas por que alguém vende? Porque alguém compra. E outra coisa, lembrando, quando a gente vê na NR 35, está escrito lá que, além do que está prescrito na NR, eu tenho que atender às normas técnicas vigentes nacionais e, na sua ausência, as internacionais. E existe norma nacional que fala sobre dispositivos de ancoragem e sistemas de ancoragem, que é a NBR 16325, onde fala, devem ser entregues ao usuário, ou seja, o meu cliente. Se eu calculei uma linha de vida, por exemplo, eu tenho que fornecer para ele todos esses documentos com evidências de que a instalação foi realizada corretamente. Ou seja, eu tenho que constar no sistema endereço e localização da instalação, isso tem que estar na RT também, não pode ser uma RT genérica. Nome e endereço da empresa e do PLH responsável pela instalação. E tem também o do projeto. Se for o mesmo, vai ser o mesmo engenheiro. Nome da pessoa encarregada pela instalação. Identificação do produto, fabricante, modelo, tipo, dispositivo de fixação, plano de instalação esquemático. E foi o que a gente viu em alguns exemplos, tanto do Juan quanto do Gustavo. Eu tenho que saber como é feito o acesso, como isso vai ser feito, eu não posso estar desconectado para chegar numa linha de vida. Eu tenho que ter segurança em todo o acesso. E lembrando, né, esse plano de instalação esquemático tem que estar fixado junto ao acesso. Ou seja, a própria NBR dá um exemplo de um sistema de informação. Olha que interessante, eu tenho que escrever qual que é a distância da quina da instalação de um dispositivo. Quer dizer, saber se aquela distância é equivalente e é eficiente para que não cause ruptura na estrutura de concreto ou o que quer que seja. Se for de madeira, idem, né? Então, isso é uma sugestão da NBR que eu tenho que fazer esse levantamento. Disponibilizar como é feito o acesso, onde estão as linhas de vida, e lembrando, isso tem que estar identificado através de uma placa junto ao acesso, mostrando todos esses requisitos, e principalmente nome, dispositivo, tipo, e quando vão ser feitas as próximas inspeções. Então, se eu hoje for fiscalizar uma empresa de grande porte, de médio porte, talvez eu não encontre isso. Agora, uma empresa de pequeno porte, com certeza não vou encontrar. Então, é um alerta. Vamos atender os requisitos da NBR para fazer a instalação de sistemas de ancoragem. E outra coisa, foi falado muito aqui, né, sobre os grampos de fixação. Quando a gente fala dos grampos pesados, quando a gente fala de cabo de 3/8 ou meia, geralmente são 3 mesmos, então isso é o correto. Mas a gente tem que evoluir muito com relação a isso, porque a norma fala em termos de número de grampos, torque, comprimento do cabo. Se eu faço o sistema de torque, né? Se eu faço a avaliação do torque, e o torque existe, né? Esse momento está especificado em norma, e aqui no Brasil a gente não tem mais normas internacionais, falam até das etapas de fixação desses grampos. Então, a gente tem que obedecer todos esses requisitos. Eu digo para você, quando eu vou fiscalizar uma linha de vida, eu vou dizer para vocês que mais da metade estão errados com relação à fixação dos grampos. Então, as pessoas, como eles têm dúvida, eles deixam 2 virados para um lado e um para o outro. Eles falam, pelo menos um deve estar certo, ou 2, para não dizer que está 100% errado. Isso é muito comum a gente encontrar por aí. E, para fazer a última parte, vamos falar de inovações tecnológicas. Então, vamos mostrar o que tem de inovação tecnológica. Poxa, eu tive que retirar alguma coisa. Eu ia falar de drone, vamos falar do drone aqui. Aí eu ia falar de imagens 3D, Daniel lá da Vale mostrou. Então, eu tirei tudo isso. Mas tem alguma coisa interessante. Esse daqui, por exemplo, é um teleférico da obra Contorno Tamoios, aqui no litoral norte. Esse teleférico tem capacidade para transportar uma betoneira cheia de concreto.
Saiu daqui do E qual que é a grande vantagem? Apoio 1. Eu elimino a possibilidade apoio de 2. ter que fazer uma estrada ou Lá remover embaixo, mata virgem lá na torre, protegida. ó. E a velocidade e a rapidez. Eles têm um bondinho também que faz o transporte das pessoas. E eu fui conversar com o Jean no intervalo aqui e ele falou, olha, eu represento uma empresa suíça.